Pauta Goiás a gente tem acompanhado as eleições dia após dia e teve um comentário curioso de um aliado do Vanderlan Cardoso, que é o presidente metropolitano do PPS, Virmontes Cruvinel, a respeito de da possível postura do Vanderlan nas eleições. Não é isso, Fred? É isso mesmo, Ana Paula. O Virmontes deu uma declaração no Jornal Popular nesses últimos dias de que defendendo que Vanderlan seja o candidato da base. A pergunta é, o Vanderlan quer ser candidato da base? E aí é que surge. Conversei com o Vanderlan ultimamente, conversei também com aliados do Vanderlan e também conversei com o Virmontes para entender melhor esse assunto. E Vanderlan disse que nunca conversou sobre isso de ser o candidato. Teve conversas com alguns pré-candidatos da base, como Giuseppe Vecchi, mas em nenhum momento manifestou interesse em ser o candidato da base. Vanderlan diz que, e aliados dele dizem que tem um lado positivo. Qual seria o lado positivo do candidato da base? Possivelmente ter uma estrutura e tal, um apoio. Será que essa estrutura vem? Mas tem um ônus. E qual que é o ônus? Defender o governo numa eleição. Hoje o Vanderlan defende ser independente. O Virmontes, conversando com ele acha que seria bom para o Vanderlan, porque é o melhor candidato desses, que não é da base, mas que está dialogando com a base, que está melhor pontuado nas pesquisas. Ele se descola dos pré-candidatos oficiais da base, que é Giuseppe Vecchi, Luiz Bittencourt e Francisco Júnior. Então, o que o Virmontes defende é que é possível construir uma candidatura forte, tendo o Vanderlan como cabeça de chapa e partidos da base aliada. E sobre o ônus, né, seria que os vanderlistas dizem que o candidato pode carregar na eleição, ele acha que é possível fazer do limão a limonada. Ou seja, pegar o que tem de importante, que as ações que o governo fez em Goiânia, e defender. A posição do Vanderlan é sempre colocada assim, porque ele era do PMDB e tinha conversas com o PMDB, e agora ele mantém mais conversas com os partidos aliados do governador. Então a posição dele é sempre muito dúbia, assim, né? Todo mundo quer puxar ele, ao mesmo tempo a gente não sabe se ele quer ser puxado para qual lado, né? Qual seria a vantagem? Ana, o interessante dessa situação toda é justamente isso, né? Existem especulações de todos os tipos em relação ao Vanderlan, mas ele mesmo dificilmente põe dá um murro na mesa e fala: eu sou independente, eu sou da base, eu estou negociando com o PMDB, estou negociando com fulano de tal. Então, ele, de certa maneira, ele alimenta essa especulação também. Não sei se de maneira intencional, mas assim, esse não posicionamento dele é, de certa forma, um posicionamento de, não sei se é intencional, de não querer nesse momento se vincular a ninguém, mas então fica toda essa especulação acaba sendo retroalimentada, porque toda vez que existe uma pesquisa ou cresce um fato novo, alguma coisa, algum candidato da base patina, esse assunto acaba voltando. Mas além isso tudo é muito interessante porque são duas situações muito diferentes, né? De um lado, tem gente que fala que o Vanderlan que deveria ir para a base, que é o candidato melhor posicionado, que ele teria mais chance de ganhar e tudo mais. Do outro lado, existem os candidatos da base já, os 3 candidatos, e é muito engraçado, assim, não é engraçado, é curioso porque dos 3, do Bittencourt, do Francisco e do Vecchi, o Bittencourt é o único que até o momento não se mostra tão categórico em falar que vai ter uma própria candidatura. Agora, o Vecchi e o Francisco, eles próprios e também lideranças ligadas aos dois, são categóricos em afirmar de que não abrem mão de cabeça de chapa. Nós temos uma entrevista no Pauta Goiás, nós fizemos uma reportagem com o presidente metropolitano do PSDB, o Rafael Lousa, ele dizendo que não existe a possibilidade do PSDB abrir mão de cabeça de chapa, porque tem 16 anos que o PSDB não tem um candidato em Goiânia e que o partido precisa desse espaço. Do mesmo jeito, o PSD, eu vi uma Rocha essa semana passada, deu 2 declarações no mesmo sentido, de que o PSD precisa de uma candidatura para buscar seu espaço dentro da base, dentro desse aspecto político, até pensando em 2018. Então o PSD também precisa desse espaço. Então fica interessante isso, porque tanto de dentro como de fora querem colocar o Vanderlan dentro da base.
Mas se ele for para a base, ele iria, na minha concepção, como um candidato único. Mas será que quem já está dentro da base quer isso? Existe essa negociação? Como é que fica toda essa situação? E qual que é a força do Vanderlan, né? Porque hoje ele tem o PSB, não é o maior partido, de longe. Qual que seria a força dele dentro da base? Por quê, né? Porque assim, hoje as pesquisas elas ainda não refletem o cenário. Não. E o Vanderlan ele aparece bem porque ele tem um recall da última eleição, né? Então isso também conta. Agora, e aí? Vanderlan fica na base, não fica na base, todos querem Vanderlan quer todos, não quer ninguém. É essa indefinição que a gente acaba assim. Então, eu acho que hoje nós vemos duas indefinições. Essa do Vanderlan ser da base ou não, entrar para a base ou não, e da candidatura do Willis, né? Então, assim, fica um cenário amplo, mas com duas indefinições que mudam completamente o cenário. Porque a partir do momento que o Vanderlan assume que vai entrar na base ou nega que vai entrar, muda todo o jogo político. E o Willis é a mesma coisa. Então, especificamente nesse caso do Vanderlan, eu acho que é uma novela que vai se arrastar por muito tempo ainda, porque nós temos pouco mais de 2 meses até as convenções, então tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muito chão ainda, né?